de garçonete a empresária no mundo de proteção veicular. Isso aqui é o que a Universo AGV e a proteção veicular pode fazer com pessoas que são comuns. Cotidiano normal, pega serviço de 8 a 18, tem profissões que às vezes parece que nunca vai conseguir performar além daquilo. Então hoje eu estou aqui com a Sofia e ela vai falar pra gente como que foi a transformação dela, de garçonete a empresária no mundo de proteção veicular. O meu nome é Wellington Júnior, esse é o 4º episódio do PVPcast. Eu gostaria de dar as boas-vindas para você acompanhar este bate-papo aqui comigo. Sophie, seja bem-vinda ao nosso podcast, fique à vontade, tá? Esse aqui vai ser um bate-papo bem descontraído. Eu quero que o público te conheça como eu te conheço, tá? Eu te admiro demais, sei da profissional que você é, das suas conquistas, de tudo que você já fez e de todos os passo a passo seu. Mas a turma que está nos assistindo quer te conhecer. Se apresente para nós, vamos lá. Oi, Wellington, boa noite, é um prazer estar aqui com você, com esse pessoal que está aí vendo esse vídeo. É um prazer estar aqui, compartilhar um pouco da minha história com você, com o pessoal que está assistindo e falando um pouco, né, da minha trajetória de garçonete à proteção veicular, mas começando aqui me apresentando, o meu nome é Sofia Cândida, eu sou hoje consultora comercial da Universo AGV, empresária, tenho 20 anos, mas nem tudo se começa lá em cima, né? Teve Verdade. O processo lá de baixo. Então quer dizer que eu não sabia da sua idade, 20 anos? 20 anos. Novinha desse jeito, empresária. É sério? E era garçonete? Como é que é essa história? Como é que foi o seu princípio? Você já imaginou estar aqui no mundo que você está vivendo hoje? Então, Wellington, na verdade, eu não comecei como garçonete, né? Meu primeiro serviço foi com 15 anos. Uhum. E aí eu fazia freelancer porque eu não tinha como assinar a minha carteira, né? Uhum. Então, eu trabalhei de tudo que você imaginar. Eu já fiz faxina. Trabalhava em sorveteria, olhando criança também, numa lojinha de brinquedos, até conseguir fichar no meu primeiro serviço como CLT. E aí, eu comecei com 16 anos, fichei a minha carteira, 16 para 17, e fiquei 2 anos e meio, se eu não me engano. E então, aí... você tinha uma estabilidade legal, né? 2 anos e meio, poxa. Isso. Hoje em dia, a gente vê pessoas que são determinadas assim, é difícil, né? Você começou com 15 anos a sua trajetória profissional, com 16 fechou e ficou 2 anos e meio direto nessa empresa? Isso, direto. Era aquela funcionária que não dava trabalho. Chegava no horário, saía tarde, dava o meu melhor. E fiquei 2 anos e meio, né? E aí, no caso, pegava serviço de 8 às 3 horas da tarde. Era até um horário, assim, considerado bom, mas de domingo a domingo, feriado. Às vezes tinha um compromisso no final de semana. Faltei, assim, muitas viagens, muitas festas. Eu não podia ir porque tinha que estar trabalhando ali domingo. Então, sem liberdade nenhuma. Poxa vida, tão nova e com responsabilidade tão grande, né? Sim. E o que te motivava? Por que você decidiu começar tão cedo? Então, na verdade, eu sempre fui assim, agitada, eu não gostava de ficar parada. Com 15 anos, eu já falava com meu pai assim, nossa, pai, eu quero trabalhar. E meu pai custou deixar eu sair de casa para fazer os freelancers, né? Mas eu gostava de ter dinheiro. Gostava, assim, de ser independente, às vezes, por mais que um freelancer eu ganhava R$50, eu finalizava o meu serviço, às vezes pegava ali cedo e até meia-noite olhando criança numa lojinha de brinquedo. Quando eu pegava meus R$50, eu ficava toda feliz, porque eu sabia que aquele dinheiro ali era meu e era do meu suor, sabe? Ô, Sophie, me faz muito lembrar, você começou com 15 anos, me faz muito lembrar da minha infância também, sabe? Porque, vou te falar, 15 anos ali, a mulher amadurece muito mais rápido que o homem, né? Sim. A mulher, ela... Os homens são meninos até casar, digamos. Mas a minha infância, eu comecei a trabalhar com 13 anos, eu ganhava R$70 por mês. Por mês, amigo? Meu Deus. 35 por quinzena. E eu ajudava na minha casa. Eu pegava os R$35 de uma quinzena, comprava o frango e na outra quinzena eu fazia o sacolão. E eu ficava igual você. Ajudava em casa, então, Ajudava né? em casa, 100%. Então, o dinheiro não era todo para você, né? Nunca foi. Em casa. Até os meus 16 anos que eu trabalhei, eu comecei dos 13, né? E até ontem eu não aposentei ainda, então hoje também não, viu, tu? E aí eu sempre tive esse intuito também, sabe, Sophie? E é bom da gente compartilhar esses bate-papos assim, porque tem muitas pessoas que se conectam com a nossa história. Sim, sabe? Demais. Comecei como pequeno para ajudar em casa,
Meu pai tinha acabado de falir uma empresa, então a gente estava passando uma certa dificuldade. E eu saí para fazer trabalho de escola e pedi oportunidade numa oficina. E ali foi meu primeiro serviço. Quando eu peguei meus primeiros R$35, uma nota de 20, uma de 10 e uma de 5. Eu me senti o homem da casa. E é igual você, sabe? Igual você ficava toda radiante quando você pegava o seu dinheiro do freelance. E conta um pouco mais sobre essa sensação. Quando foi o seu primeiro emprego ali, de fato? Foi fazendo o quê? Quando você pegou o seu primeiro dinheiro, o que você sentiu? Primeiro mesmo, né? Isso. Então, o meu primeiro serviço, a primeira vez que eu trabalhei, foi numa loja, que é uma loja que ela está de pé até hoje. Uhum. E aí, no caso, essa loja é uma loja que tem um tanto de brinquedo, pula-pula, tombo legal. Aí os pais deixam as crianças, enquanto vai beber, vai se distrair. Tem muito em shopping também, mas foi no bairro lá que atualmente eu moro. Okay. Pertinho da minha casa. E aí, essa lojinha deixa as crianças para brincar e eu estava como monitora. Monitora? Como monitora. Aí eu olhava as crianças e o serviço até hoje é esse horário. É de 2 da tarde até 11 horas, só que sempre tinha um pai ali que esquecia de buscar criança, bebia todas. Quando eu fui ver, eu estava em casa, era meia-noite, meia-noite e meia, mas eu gostava muito de pegar o dinheiro, ele saber que não foi meu. Seu. Eu consegui. Então, foi a primeira vez que eu trabalhei. E aí, eles também colocam pula-pula na praça. Uhum. Então, quando eu não ficava olhando com as crianças, eu ficava na praça, com roupinha lá de palhaço, lá no pula-pula. Foi massa, o primeiro dia de trabalho mesmo. Que massa. Eu lembro que no meu primeiro dia de serviço, eu estudava de manhã, trabalhava de tarde. Sim. No meu primeiro dia de serviço, eu fui com tanto medo. Vergonha. O que o pessoal ia achar de mim, o que ia acontecer naquele dia. Foi tão natural. Cheguei em casa morto de cansado e falei pro meu pai, hoje eu trabalhei igual o senhor. Então, foi... E ele chorou, foi muito emocionante, sabe? Porque a gente estava passando por uma dificuldade lá na nossa casa. Sim. E aí chorou, minha mãe chorou, abraçou e tal. Foi um momento muito legal. E vendo você começar o seu começo, profissional, né? Profissional. Sim. Foi igual ao meu, não foi vendas. Não foi vendas. Como você falou no princípio desse podcast, que a gente não começa grande. Não. Né? A gente vai construindo a nossa história e, tudo tem um motivo. Opa. Tudo tem um motivo para acontecer. Sim. Né? Tudo vai ter um motivo ali para estar acontecendo e nada vem da noite para o dia. Eu acho muito legal essa sua história e agora, conhecendo um pouco mais, eu fico, assim, encantado. E, Sophie, você já tinha trabalhado com vendas antes da Universo AGV? Já. Antes de responder a sua pergunta, sim, você falando, eu lembrei de uma coisa. Nessa lojinha, que foi meu primeiro serviço, o que acontece? Eu não sei o porquê, se é algo assim que já estava destinado a acontecer, ou se era de mim, mas eu trabalhando, eu observava, porque ele vendia bala lá nessa lojinha de brinquedo. Uhum. Então, eu observava, eu falava assim, caraca, tá entrando aqui 10 crianças, cada criança tá ganhando R$50. Quanto que esse cara deve ganhar por dia? Então, eu já tinha aquela mente assim, tipo assim, meu Deus. A mente empreendedora desde já cedo. Tinha aquela mente. Aí, sempre pegava a criança, ai, mãe, eu quero uma bala. Aí, comprava uma bala. Então, ali, eu já tava com a mente assim. Mas aí, antes de entrar na Universo AGV, eu vendia bombom na rua. Já vendi bombom na rua. E como é que era essa venda? Então, doce é algo até fácil de vender, né? Quem não quer comer um doce depois do almoço? Mas aí, no caso, eu pegava. Na verdade, quem fazia mesmo não era eu. Sim. Era gerente do restaurante que fazia. E aí, eu ganhava R$1, porque como o material não vinha do meu bolso e eu também não fazia a trufa, eu só pegava para vender, eu ganhava R$1 de cada trufa. E você vendia quanto? Vendia. Então, ela fazia de 2 em 2 dias. E aí, eu pegava 100 trufas numa sacola. E qual era o preço que você vendia? Se eu não me engano, eu não lembro, eu acho que era R$3,50. E ficava com R$1. E ficava com R$1. Então, ali você Mas eu vendia tudo. Então, ali você aprendeu a sua primeira margem de comissão, então. Sim. E era muito legal que eu virava na rua, né? E aí eu oferecia, aí eles falavam assim, eu não quero, eu tô assim, mas você tem certeza que você não quer? É tão gostoso, o material é bom, é de qualidade. E vendia na escola também, então... Na escola? Comecei a ficar até conhecida na escola. Virou a... O pessoal me procurava para comprar doce. O bombom. Uhum. E é incrível, né? Igual essa experiência sua aí de vender o bombom, acaba que a gente vai se tornando referência, né? Sim. E você teve vergonha para começar a ofertar ou não? Olha, se eu falar que eu não tinha, mentira. No início, eu ficava com vergonha, sim,
pensava assim, não, o que o povo vai pensar? Eu tô vendendo aqui bombom na rua. Ó, na rua e na escola, né? Sim. Mas eu tinha esse pensamento na escola. Na rua eu não tinha tanta vergonha. Mas na escola, como eu era zoada, literalmente zoada, eu ficava com vergonha. Teve uma vez que eu até ofereci uma menina, ela me olhou feio, aí aquilo me pegou assim. Então, assim, no início, eu tinha muita vergonha. Mas depois eu falei assim, olha, ou eu vendo, ou eu não vou pagar a conta que eu preciso pagar, sustentar a casa que eu preciso. Porque nessa época, eu já morava sozinha. Com quantos anos, então, você morava sozinha? Com 16 para 17. Eu já morava sozinha. 16 para 17 anos, eu tinha responsabilidade adulta. Sim, no segundo ano da escola. Então, a vergonha saiu toda quando eu falei, eu preciso vender, porque eu preciso levar o sustento para minha casa e para mim. Então, eu comecei a perder o medo e foi destravando. E aí, eu comecei a brincar. Enquanto o povo me olhava feio, eu ficava assim, e aí, amigo, tudo bem? Já comeu aí o lanche, a merenda, né, da escola? Vamos comprar um doce? Ele, não, hoje eu tô duro. Eu tô assim, não, pode comprar. Tinha uns que eu vendia até fiado, misericórdia. Falava assim, não, amanhã você me dá. Mas vendia tudo, graças a Deus. Os professores começaram até a falar, nossa senhora, Sofia vem mais para vender do que para estudar. Chegava lá mais para fazer dinheiro do que para estudar. A empreendedora aproveita a oportunidade onde tem, né? Não é? Você tá ali o nicho do cliente. E eles compravam tudo. E 16 anos morando sozinho? Que isso, Sofia? Surreal, né? Ó, eu saí da casa dos meus pais também para morar sozinho, só que com 24 anos. Aí, tá vendo? O homem amadurece bem depois da mulher, né? Sim. 16 anos morando sozinha e uma mega responsabilidade para poder arcar com compromisso, Gigante. com horário. E mesmo assim, você trabalhava, estudava e chegava em casa cansado, no outro dia seguia a rotina. Normal. Sem parar. Eu pegava o serviço 8 horas, né? Então, eu acordava às 7, me arrumava, o restaurante era pertinho de casa, a escola era atravessar a rua, então tudo muito perto, né? E aí eu trabalhava até 3 horas da tarde e eu não gastava muito porque o restaurante, eu almoçava lá. Então, gasto Já com facilita. comida... Já facilita. Gasto com comida eu não tinha muito. Uhum. E aí, no caso, eu trabalhava e aí eu saía do restaurante, às vezes eu ia fazer faxina. Então, saía do restaurante, fazia faxina, eu ia vender bombom na rua, até treinava, porque 3 horas da tarde a escola era 7, então dava tempo de fazer muita coisa ainda. Uhum. E aí pegava a escola às 7 horas. 7 horas eu começava. E aí vendia na escola. E na escola, você passou tudo de boa, foi reprovada? Olha... Como você lidou com essa transição aí? Porque hoje a gente tem um paradigma, né? Quem Sim. trabalha no estudo, quem estuda não trabalha. Sim. Como é que você administrou isso aí? Então, o que acontece? Eu sempre fui muito exemplar na escola. Desde criança, ganhava muita premiação. Aquelas premiações de primeiro lugar, certificado, medalha. Então, assim, de criança até o primeiro ano do ensino médio, eu sempre fui exemplar. Tirava nota boa. Quando eu fui morar sozinha... Aperta o cano, né? Por isso que eu te perguntei. Eu fui péssima, porque tinha dias, Wellington, que assim... ou eu estudava para a prova quando chegava no período de prova. Ou eu estudava para a prova, ou eu ia fazer freelance no final de semana. Porque além de eu trabalhar como carteira assinada, vender bombom na rua depois do restaurante, vender bombom na escola, final de semana, você acha que eu saía? Eu ia fazer freelance. Nessa mesma lojinha, que eu continuei na lojinha. Então, às vezes, no sábado e no domingo, que não tinha aula, eu saía do restaurante 3 horas, eu ia para essa loja de Olhando Criança como monitora, ou no Pula-Pula da Praça. Então, minha rotina era no domingo e no sábado, né? Eu acordava 8 horas, ia para o restaurante, saía do restaurante 3 horas da tarde, até meia-noite eu ficava trabalhando, sem parar. Direto. Então, no final de semana, eu tinha 2 escolhas. Ou eu estudava para a prova, né? Igual as outras meninas da minha sala, que, né, como se diz, morava com os pais e tudo. Ou eu me sustentava. Então, eu não tinha muita escolha. Eu ia trabalhar e fazer dinheiro. Gente, eu fiz essas perguntas aqui para a Sophie justamente para mostrar a vida real. Né? Que a gente, às vezes, tem que estudar, dedicar em alguma coisa, mas também a gente tem que sustentar o nosso lar, tem que sustentar a nossa casa. Não e é a fácil. Sophie, desde os 16, né, Sophie? Desde os 16. Já sustenta a casa dela sozinha, de fato morando sozinha. É uma mega responsabilidade morar sozinho, tanto saúde pessoal, o zelo pela casa, sustentar as coisas, se abdicar de luxo, né? Se abdicar de luxo, porque às vezes a gente tem que, igual você falou, pagar uma conta e não dar um rolê. Né? Então... Sim, e aí você perde tanta amizade também, perdi muita amizade nesse processo, porque às vezes as amigas saíam no final de semana, vamos, Sofia? Não tem como. Às vezes, a gente, nessas fases, né, difíceis. Transições. A gente até conhece, né, aprende muita coisa. E de fato a gente aprende ali a conviver com essas
Eu vou falar que são pequenas perdas, porque eu falo que existem ciclos, né? Sim. Deus coloca na nossa vida ciclos. Sim. Ciclos se iniciam, ciclos se fecham. E serve para isso, esses recomeços que a gente vai tendo durante a nossa caminhada. Sim. E ir morar sozinho, sustentar a sua casa sozinho, com 16 anos. Poxa, parabéns, Sofia. Tô encantada aqui com a sua história. Às vezes eu esqueço, gente. Às vezes eu falo assim, não, caraca, eu moro sozinha. Às vezes eu esqueço, depois eu lembro e fico assim, meu Deus, desde 16 anos, como que eu aguentava? Turma, Não foi fácil, viu? Para você que é mulher e tal, e às vezes tem dificuldade de iniciar um trabalho, um projeto, basta ter ambição, né, Sofia? Sim. Basta querer mesmo, porque isso aqui acho que parte do desejo, né? Sim. Então... E eu gostava, tipo assim, claro que a gente fala que não é fácil, que é puxado, mas eu gostava da liberdade que eu tinha e da sensação de, nossa, eu sou independente, eu dou conta, eu consigo. Então, isso me fez forte, porque eu acho que para você chegar onde você quer chegar, você precisa ser forte. Porque às vezes Deus vai te dar coisas grandes e se você não ter passado por um processo difícil, você não vai aguentar aquilo que Deus está te dando. Então, até naquele momento difícil, eu vi que foi tudo aprendizado de Deus mesmo, sabe? Me fazendo ser forte para chegar onde eu cheguei. Vai te testando, né? Isso me faz... Sim. Você contando aí, faz lembrar muito... eu gosto muito de ler a Bíblia, né? Eu sou católico, sou ministro da Eucaristia e tal, e eu gosto muito de ler a Bíblia. E quando fala de Davi, igual você falou a respeito de se preparar, ter os desafios e tal, ali na história de Davi fala que ele não foi rei logo de primeira, né? Sim. Ele precisou matar um leão, ele precisou matar um urso, ele precisou cuidar de ovelhas, Sim. ele precisou ser humilhado pelos irmãos, ele precisou ser de chacota dos irmãos, para depois ter a oportunidade de tocar harpa para o rei Saul. Ele não chegou lá mostrando que era um bom governador, que era um bom pastor, que matava leão, que matava isso. Não, ele foi tocar harpa. Então, a sua trajetória até aqui é incrível, porque mostra essa evolução, né? Você estar hoje como empresária, ganhando o que ganha. Nós vamos falar dessas partes boas, né? Que eu vivi junto contigo aqui na Universo GV. Você está como está hoje, ensinando, multiplicando. Tem um real motivo para aquilo. Não é um castelo de areia, né? É algo construído sobre rocha mesmo. Sim. Dá para ver que não é qualquer coisa que para a Sofia, não. Não. Ô, Elton, eu falo pro Paulinho que for, que não derruba. Não derruba. Não. Aprendi muito. Tudo que, assim, que eu passei me fez ser forte. Que massa. Hoje eu agradeço. Que massa. Turma, para você que está aqui com a gente, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever, ativar as notificações do canal para que você possa acompanhar os conteúdos que a gente vem postando. Todos os meses tem aqui o nosso PVPcast. Então a gente vai soltando cada vez mais histórias reais para você que às vezes está com medo, com dúvida, não sabe onde ir, aonde fazer, para você tomar aquela coragem de me chamar aqui no direct, coloca aqui no comentário se você tem vontade que eu vou te chamar aí. Então se você me chamar aqui no Instagram ou deixar um comentário aqui, eu vou te responder e a gente vai bater um papo. Olha para você ver que fantástica a história da Sofia. Não foi só como garçonete, foi aos 16 anos morando sozinho, sustentando a sua casa. E hoje empresária. Sofia, já introduzindo aqui do mundo OGV, já deu para entender perfeitamente a razão do seu sucesso. Né? Porque muitas vezes, muita gente, tá? Muita gente mesmo, bate o olho na gente destacando, né? Tendo sucesso, igual já teve meses seu recorde, né? A top 1 da sua regional. Tem muita gente que bate o olho e fala assim, é fácil, deu sorte. Né? Tá aqui, tá justificado que não tem sorte nenhuma na história. Não, nenhuma. Então, se vocês seguirem o Instagram da Sofia, no final ela vai deixar o arroba aqui. Eu vejo ela no sábado, 11 horas da noite, trabalhando. Computadorzinho ligado. Literalmente. Copinho de energético do lado. Sempre tem um energético. E fazendo acontecer. Muito massa. Sofia, agora, esse podcast aqui é para incentivar as pessoas. Sim. Certo? Certo. Sempre tem um início. Sempre ouvir falar com alguém, veio um convite daqui, um convite dali. Como foi que você conheceu a Universo GV? Então, eu conheci a Universo GV, tudo começou na inauguração do salão da minha irmã.
E nisso, eu estava no restaurante, há mais de 2 anos. E aí a minha irmã abriu um salão, hoje ela é lash, né? E faz cílios, sobrancelha. E Deixa ela o nome dela aí, inaugurou, aproveita e faz o merchan pra ela. chama Maria Laura. O Instagram dela é @by Maria Laura. Legal. Vou deixar aí com vocês depois. E na inauguração do salão dela, ela chamou uma conhecida, e essa conhecida é a melhor amiga da minha gestora hoje, Tamires. E eu conversei com essa moça, a gente conversando lá na inauguração, e eu falei assim, poxa, eu quero... E eu nem conhecia ela, para você ter uma noção, né? Não conhecia a Tamires? Não conhecia a Tamires, e essa melhor amiga da Tamires estava lá. Não era nem a Tamires, era a melhor amiga dela, Letícia. E você não conhecia a Letícia também? Não conhecia. Ela era amiga da minha irmã. E aí eu comecei a falar, gente, nossa, eu trabalho muito, mas eu quero mais, eu quero algo a mais, eu quero ganhar mais, eu quero mudar de vida. E eu comecei a conversar. Comecei a falar assim, nossa, eu quero muito mudar de serviço, mas não sei o que eu faço. E, inclusive, antes da minha irmã ela abrir o salão, eu tinha vontade de fazer o curso também, de lash design, né? Mas acabou que eu desisti. Então, parecia que nada estava dando certo no momento. E você tinha quantos anos nessa época? Eu já estava com 17 para 18, quase 18. Daqui depois de um mês daquela inauguração, eu ia fazer 18. E aí, eu conversando com ela, ela falou assim, olha, eu tenho uma amiga, que ela chama Tamires, que ela acabou de abrir um escritório. E aí, a Tamires, acho que ela estava com uma vendedora só. Sim. Ela falou assim, eu posso te passar o contato dela. Eu, nossa, misericórdia, me passa o contato dela, que eu já vou chamar ela agora. Tipo assim, já na afobação. E a minha irmã, calma, chama ela amanhã. E eu, não, quero chamar ela agora. E aí ela me passou o contato e eu trabalhando. Nem pedi conta, já mandei mensagem na Tamires, contei praticamente a minha história toda. Olha que loucura. Já virei e falei assim, moça, eu preciso de uma oportunidade. Eu não preciso de muita... Eu só quero uma oportunidade. Eu falei com a Tamires, desse jeito. Sem nem saber o que era o serviço, mas... Eu estava tão, assim, esperançosa. Sim. E aí eu falei assim, moça, eu só quero uma oportunidade. Porque eu fiquei sabendo que era para trabalhar em escritório, de salto, arrumadinha. Aí pensa, eu que trabalhava suando. Eu falei, não, eu quero isso. Comecei a trabalhar com a Tamires. A Tamires, ela era de outra instituição, né? E aí, no caso, na outra instituição, eu, de fato, não ganhava dinheiro, não alavanquei. E aí veio a oportunidade da Tamires, juntamente com o time dela, né, que se encarrega eu, que sou consultora dela hoje, fazer parte da Universo GV. E aí, na Universo GV, a minha vida mudou. Então, você começou a sua vida em proteção veicular através de uma amiga da sua irmã. Isso, que também era amiga da Tamires. Então, mas foi através dela. Isso. Então, você buscou sua oportunidade ali em cima da sua transformação de vida. É Sim. isso? Sim. Deixando nu e cru aqui, você buscou por esse momento seu. Sim, porque o que eu penso, se eu não tivesse conversado com ela, eu não estaria onde eu estou hoje. Então, às vezes, falta abrir a boca mesmo, correr atrás, sabe? Não esperar cair do céu. Às vezes, é uma conversa que você tem ali com alguém que pode mudar a sua vida. Hoje eu penso, meu Deus, imagina se eu não tivesse conversado com aquela moça. Ela ia embora, nunca mais ia ver ela. As oportunidades, elas são como um cavalo selado, né? Eles passam e a gente tem que montar nele rapidinho. Sim. E a gente tem que aproveitar cada segundo de oportunidade que a gente tem. Eu acho que você foi muito, muito inteligente ali, já nos seus 18 anos de idade, né? Sim. Faltando um mês para 18. Um mês para 18. E foi em cima da oportunidade, eu acho que é a oportunidade certa. E no princípio, então, de proteção veicular, antes de vir para o Universo GV, você não performava? Não. Não tinha resultado nenhum, não ganhava dinheiro, porque quando eu comecei a trabalhar para a Tamires, eu estava no segmento de proteção veicular, mas como CLT. Entendi. Entendeu? Então, praticamente eu estava ganhando a mesma coisa, eu ainda não tinha, de fato, ganhado dinheiro e mudado a minha vida, ainda não. Eu também trabalhei em uma outra instituição antes de vir para o Universo GV. Sim. Há 9 anos eu trabalhei lá, fiquei lá 8 anos, e estou hoje... há 9 anos no mercado de proteção. Sim. E em 8 meses, mesma coisa que aconteceu contigo. Minha vida ela fez assim, ó, transformou. Hoje meu escritório ele é maior, tem uma equipe gigantesca, oportunidade para todo mundo. Para todo mundo, não é aquela coisa singular. Sim. E eu gostaria aqui de apresentar a Tamires e o Rian para a turma. São gestores regionais da MG 134. Um beijo, Tamires, Rian. Me ajudaram no meu princípio, né? Me venderam o escritório, onde que você trabalhava antes.
Então, aqui na Universo AGV, a gente tem muito disso, né? De um cooperar, de um ajudar com o outro, da gente... Com certeza. A gente repassa literalmente tudo que a gente tem de oportunidade, a gente passa para todo mundo. Eu acho que esse é o princípio da prosperidade. Né? A Tamires, o outro, né? Tamires e o Rian me ajudou no meu princípio, me vendeu o escritório, me ajudou com o treinamento, me ajudou a colocar minha equipe perto de vocês. E eu lembro que na época que eu comprei o escritório dele, você foi trabalhar, você já estava trabalhando lá no escritório junto com o Samus, com a Carol, não é isso? Sim. Os nossos macrogestores, né? Sim. Samus Carol hoje, referência em nível país, top 1 da Universo AGV. Um abraço, Samus, um beijo, Carol. E o ambiente que você estava, para quando você foi lá para o escritório, tinha mais vendedores ganhando que você gostaria de ganhar e tal. Sim. Mudou um pouco a sua cabeça? O ambiente muda ou você acha que não faz sentido? Não, com certeza. Porque antes, no caso, era eu, né? Eu praticamente novata, né? A Tamires estava no processo ali de treinamento, estava me treinando. Tinha outras vendedoras também, só que todo mundo ali, as vendedoras começando. E aí, quando a gente foi, né, conhecer as meninas do outro escritório, eram meninas, né, que estavam lá há mais tempo. Então, assim, eu comecei a ver. Uma tinha carro, a outra silicone. Aí eu comecei a falar, eu quero isso também. As meninas ali todas ganhando bem. Então, aquilo começou a me motivar, sabe? Eu lembro que eu falava com uma vendedora que chamava Thaís, eu falava assim, Thaís, você é braba demais, não tem um cliente que vai chegar no centro, não vai fechar com você, que você fala bem demais. Eu falei, nossa, um dia eu vender, igual a Thaís, eu tô feita. Então, as meninas me motivaram muito, porque o ambiente muda tudo, né? Eu concordo muito com o ambiente, sabe? E eu acho que a nossa equipe aqui dentro da Universo AGV, o nosso ecossistema, né, das regionais 134, 132, 141, 166, que é a do Case, eu acho que o ambiente que a gente cria ali dentro, tanto para quem é externo, PJ, quanto para quem trabalha no interno, eu acho que ele faz muita diferença no resultado da turma que está lá, não faz? Não é à toa que nós somos top Demais. 1. Né? E teve algum momento que, por exemplo, você chegou para trabalhar e falou assim, poxa, é isso aqui que eu quero para minha vida. Quando que foi que virou essa chave mesmo, sem ser o trabalhar bonitinha e tal, o escritório, você fala assim, pô, isso aqui que eu quero seguir para a minha vida? Teve algum momento que você falou assim, encantei com proteção? Nossa, tem. Porque quando eu entrei mesmo, eu queria assim, eu só quero ganhar dinheiro, quero um serviço mais tranquilo que o restaurante. E aí eu estava no processo eu ficava pensando assim, será que eu faço alguma faculdade? Eu não via a proteção com os olhos que eu vejo hoje. Uhum. Eu achava que ia ser só mais um serviço mesmo. E apesar de eu não ter em mente assim, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo de faculdade, eu quero fazer isso de faculdade. Eu pensava assim, será que eu faço alguma faculdade? Aí teve uma época, né, que eu pensei em educação física, depois polícia, mas assim... Polícia? Aham. Polícia? De vendedora policial? Juro, eu pensava em fazer concurso, várias ideias vinham na minha cabeça. E, assim, nada ia pra frente. Tudo que eu fazia, eu ficava assim, Deus, me dá um sinal. E aí, teve um certo dia que foi um mês, que foi meu primeiro mês que eu realmente comecei a ver resultado. Eu lembro desse mês até hoje. E aí, meu primeiro mês, eu nem era PJ, eu era CLT. Uhum. Mesmo assim, eu tinha feito um dinheiro muito bom. Foi nesse mês, exatamente, eu falei assim, Deus... Eu não vou fazer faculdade não é para mim, eu não quero mexer com nenhuma outra coisa, porque eu tô vendo dinheiro entrando. Sim. E quem mora sozinho, eu não queria fazer algo, estudar 5 anos para saber se ia dar certo ou não. Uhum. E às vezes, o dinheiro que eu tinha feito naquele mês era o dinheiro que muitas pessoas estudando anos estavam recebendo. Então eu falei assim, Deus, a partir de hoje eu vou focar. E se a minha vida, eu falei isso com Deus, se a minha vida não mudar em 1 ano, eu não quero saber de proteção veicular mais. E desde esse dia até hoje, eu vi a mudança de Deus na minha vida. Então foi naquele exato momento que eu falei, fez um desafio, né? Foi naquele exato momento que eu falei, não, eu quero. Por quê? Porque eu comecei a ver que o dinheiro que eu ia fazer com a proteção veicular, eu ia conseguir resolver a minha vida mais rápido. Eu não tinha tempo, morando sozinha, com casa para imobiliar, querendo comprar móveis, que com um salário mínimo é impossível você comprar um móvel que você sonha, é tudo muito difícil, pagando aluguel. Então eu falei, o dinheiro da proteção é a minha solução. O dinheiro que eu vou fazer aqui, eu vou conseguir mudar minha vida, eu vou conseguir comprar as coisas com mais facilidade. Entende? E
Eu lembro que você brincava a respeito da sua geladeira, né? A geladeira de 5 mil e tal. É muito legal a gente ter esses sonhos muito singulares, né? Sim. Eu tenho o sonho da geladeira, eu tenho o sonho de morar numa casa melhor, eu tenho o sonho de um carro, eu vejo acontecer. E você tem realizado os seus sonhos? Aqui dentro da Universo GV? Sim. O estilo de vida que você leva hoje era o que você esperava ali com seus 15, 16 anos? Sim, com certeza. Eu estou no processo agora de mudar de casa e aí comprar os móveis tudo novinho. Então, assim, isso para mim é um sonho mesmo, sabe? Conseguir aquilo que eu tanto queria, sabe? Sair do lugar que eu moro hoje, atualmente, ir para uma casa melhor, um lugar mais confortável, mais arrumado e conseguir comprar os móveis que eu tanto sonho, sabe? Tudo assim, à vista. Então, isso para mim é de fato um sonho mesmo. E com 20 anos? Com 20 anos. Incrível. E, Sophie, quando eu cheguei na GV, tá fazendo um ano, foi setembro do ano passado, eu cheguei já vendo a turma acelerada. Sim. A turma já vendia muito e tal, que não sei o que. No primeiro mês já fui submetido a uma meta para ir para Angra dos Reis, nós batemos. Você já tinha viajado assim, como prêmio de alguma empresa ou não? Não. Não? Foi a primeira viagem? Primeira viagem. Inclusive, eu nunca tinha ido para o Rio de Janeiro. Era o meu sonho. Primeira vez de cara, Angra dos Reis, rolê de lancha e tudo mais. Não, primeira vez. Turma, no meu perfil do Instagram tem um videozinho que resume ali como que foi essa nossa premiação ali em Angra dos Reis. Teve lancha, mansão, show ao vivo, churrasco, era vontade, né? Não. E o jet também. O jet, a Sofia não saiu do jet. Não, acho que eu dei umas 20 voltas, tá? Aproveitou muito. Demais, não. E as premiações que você tem ganhado aqui, Sofia, eu sempre vou perguntando se você já imaginou isso, porque como eu te falei, tem muitas pessoas que estão no seu lugar, tem muitas pessoas que estão no meu lugar, Sim. que viveram pelo que eu vivi, pelo que você viveu, que às vezes fala assim, poxa, será que não é historinha, não? Porque quando a gente vai falar para alguma pessoa a respeito de como que a gente vive hoje, como que a gente ganha, o que a gente faz, que a gente tem liberdade de tempo, geográfica, lá em Angra dos Reis você conseguiu vender. Então lá de Angra você conseguindo faturar tempo, fazer o que você quiser, do jeito que você quiser, óbvio, com responsabilidade, não libertinagem. Com disciplina. As pessoas, elas ficam assim, isso é historinha para boi dormir. E só quem acredita vive o processo, né? Só quem acredita no processo colhe o resultado. E, Sophie, me fala um pouquinho sobre a sua experiência com premiação lá, o que o Rian e a Tamires faz, se a turma lá se ajuda, como que é o processo da sua regional? Se fosse para alguém ir trabalhar com você hoje, está com medo e tal, o que você falaria sobre os seus líderes, sobre o trabalho que você faz? Porque a transformação, eu já cheguei vendo você saindo de CLT para PJ. Sim. Que inclusive, turma, é o que a gente incentiva aqui, a você destravar sua mente e se tornar um CNPJ. Eu cheguei vendo você nessa transição. Para mim, chegar lá e ver você na transição era só parte do processo e tal, mas hoje, escutando a sua história, tem nem o que falar que foi mais que merecido e justo. O que você fala para a pessoa que está com medo, não sabe se vai, se o princípio vai ser difícil, o que você deixa aí do recadinho para esse pessoal? O que você tem de conselho para eles? Para quem está em dúvida, né, se entra ou não na Universo GV como consultor, vai com tudo. Ali nós não buscamos pessoas com 10 diplomas, com 20 cursos. Ali você precisa estar disposto a mudar a sua vida. Se você estiver disposto, você vai ganhar dinheiro. Porque ali é você contra você todos os dias, né? É você com o seu cliente ali, você não precisa ter experiência, você precisa ter garra e vontade de ganhar dinheiro, sabe? Sobre os meus líderes, eu só tenho a agradecer a Tamires e o Rian. Se eu fosse falar deles aqui, esse podcast ia durar 3 horas. São pessoas que eu amo mesmo. Para mim, não são somente gestores, são pessoas que eu tenho um carinho especial por fora. Então, são pessoas que eu amo mesmo, porque mudaram a minha vida. E como que é difícil, né, Wellington? A gente está em um ambiente de pessoas que querem ver você ganhando bem. Eu acho que isso é o que me pega muito, sabe? Ver pessoas que querem você melhor, sabe? Do que elas mesmas, ganhando bem, sabe? Você tocou num ponto muito chave que eu vejo o Tamires e o Rian fazendo, que é levantando pessoas para ser melhor do que eles. Né? Fazendo com que as coisas fluam da melhor maneira para todo mundo. Então, turma, deu engasgada aqui. Então, assim, ver eles trabalhando
acaba incentivando a gente como líder a fazer o mesmo processo, né? Sim. A incentivar. E ver você prosperar em proteção veicular é quase que admirar, sabe? É admirar. O seu trabalho é muito massa, eu fico muito encantado. E o que você falou para a turma aqui agora, para poder vir e tal, e sem medo, é porque a turma tem medo, né? E aí agora vem para uma pergunta. Você acredita que o sucesso veio por sorte ou por processo? Nunca por sorte, gente. Sorte é uma palavra que eu não sei nem por que ela existe. Em qualquer área da vida, não só proteção veicular, sabe, Wellington? Porque as coisas não são da noite pro dia. Quem dera se fossem, sabe? É totalmente disciplina mesmo, porque, igual a gente falou aqui, de oportunidade. Mas quantas pessoas que recebem oportunidades e não fazem aquela oportunidade acontecer? Então, eu recebi a oportunidade, recebi. Consegui lá meu emprego, comecei como CLT, depois fui para a PJ, mas teve um preço que foi pago. CLT? Quanto tempo de CLT? Nossa, eu não vou saber exatamente os meses, mas se eu não me engano, eu estou 1 ano aqui na proteção veicular, 1 ano e meio. Eu acho que foi 7 meses. 7 meses CLT? 7, 8 meses. Então, em 7 meses você conseguiu fazer essa virada de CLT para empresário, né, ter o seu CNPJ, ter a sua liberdade. Qual que é a liberdade que você mais gosta hoje? Já falando que não foi por sorte, né? Sim. É processo, você passou por vender bobão, faxina, garçonete. Todo o trabalho edifica, sabe, Sofia? Não tem nada que desmereça. Não, com certeza. Não é nada que desmereça. Mas a gente sabe qual que é o desejo de cada pessoa. Sim. Né? E você tendo o seu desejo de buscar a melhor condição, assim você fez. Sim. O que você me fala aqui a respeito desse processo? Ele foi dolorido para você? Você chegou lá como CLT, e vendo a turma PJ, você ansiava por ser PJ? Você já imaginou sendo empresária ou nunca passou isso na sua cabeça? Nunca passou pela minha cabeça. Por mais que eu tinha vontade, eu achava impossível demais, difícil demais. Não que não seja. Difícil demais, você achava? Eu achava assim, meu Deus, como que eu vou chegar lá? Será que eu vendo suplemento? Será que eu vendo roupa? O que eu faço? Eu ficava pensando assim, em várias formas de como chegar lá. E aí, quando eu conheci a proteção veicular, eu vi que eu conseguia essa liberdade, abrir um CNPJ, virar empresária. Então, assim, no início, como por causa de crenças das pessoas que a gente convive, a gente sempre acha impossível. Porque, poxa, ninguém que anda comigo é empresário. Na minha família, poucos são empresários. Por que eu vou me tornar? Então, às vezes, você pensa assim, será? Será que eu? E depois, quando você destrava... Você tocou num ponto aí que as pessoas que você andava não eram empresárias. Sim. Para você mudar dessa fase sua, de CLT para PJ, me fala aqui quais são os 3 erros que uma pessoa comete quando ela está querendo transicionar e não consegue. Os três erros, né? De uma pessoa quando ela... Que não transiciona. Por exemplo, que não sai de CLT para empresário. Eu tenho vontade, mas não fui. Nossa. Gente, vamos lá então. O primeiro passo é o medo, porque o medo, ele te paralisa. E na Bíblia tem várias passagens que diz, não tenha medo. Então, 365 vezes é repetido, não tenha medo. A pessoa que tem medo, Wellington, ela nunca vai conseguir nada. Quem tem medo não consegue nada. O primeiro erro, então, é ter medo. Sim. Ou, às vezes, pode até ter medo, mas tem que superar esse medo. Ou, se você ir pelo menos com medo, já é um ponto positivo. Você já foi. Mas não deixe o medo te travar. E a segunda coisa, que é algo assim forte, é escutar pessoas que não chegaram lá. Eu não quero saber de quem não chegou lá. Eu quero saber de quem chegou. Então, às vezes, tem pessoas que, assim como eu, fica, né? A Sofia de antigamente, às vezes, você tem um potencial tão grande que você fica escutando quem sabe do seu potencial, mas não quer que você chegue lá. Então, o que eu mais ouvi isso não vai dar certo, você tem que fazer uma faculdade, proteção veicular não vai dar em nada, você tem que seguir um serviço, tem que fazer uma faculdade para você ter uma formação. Então, o maior erro é você falar demais com quem você não tem que falar nada. É você compartilhar com pessoas que não sabem o que é proteção veicular, não sabem o que você vai ganhar, e com pessoas que, no fundo, sabem do seu potencial, sabe que se você continuar com essa garra, você vai chegar muito distante, mas fala para você não ir, porque sabe exatamente aonde você vai chegar. Então, não dê ouvidos às pessoas
E a terceira coisa é o medo de, não, mas aqui tá tão confortável, fixo. Então, o que eu sinto nas pessoas, o medo, né, de sair do CLT para virar um empresário é ser um acomodado. Não, isso aqui para mim, eu ganho 2 mil no mês. 2 mil no mês para mim tá ótimo. Aí você vira para a pessoa e fala, olha, mas eu tenho aqui uma oportunidade que você pode ganhar 15 mil. Mas qual que é a garantia? Aqui, para mim, tá confortável. Qual que é a garantia? Jesus amado. Sabe por quê, Wellington? Porque, assim, quando você é um empresário, você só vai ganhar se você fazer. Isso é fato. Você sendo se você CLT, chegou ali de manhã ali, se você não fizer a sua venda acontecer, não vai acontecer. Não vai acontecer. Quando eu trabalhava no restaurante, eu era uma das melhores. E eu falo porque o meu chefe quase chorou quando eu saí, meu ex-patrão, né? E também porque eu era uma das melhores, porque todo cliente que chegava lá falava assim, eu só vim aqui por causa dessa menina. E me elogiava muito. Mas, ao mesmo tempo que eu estava lá dedicando o meu serviço, tinha quem ganhava a mesma coisa que eu, que me dedicava, e não fazia nada, não entregava o que eu entregava. Então acaba que não é meritocrático, né? Se você está ali no serviço de 8 às 18, igual de 8 às 3, se você se empenhar muito, você vai ter um salário. Continuar ganhando o que você está ganhando. E para quem não empenha nada, o máximo que pode acontecer é ser demitido. E às vezes não é. Nossa. E aí, no caso, o que pega é isso. Porque como CLT, você fazendo ou não, na maioria das vezes, você vai ter o dinheiro ali todo final do mês. Quando você é empresário, você tem que ter garra, você tem que ter disciplina. Muito se fala sobre liberdade, mas sem disciplina você não chega a lugar nenhum. Aí eu tenho liberdade de trabalhar a hora que eu quiser, mas se você não ter disciplina, você vai ser só mais um. Eu tô arrepiando. Então é ter liberdade, mas tem que ter disciplina, porque o dinheiro, ele não vai cair do céu, você tem que buscar ele. Fantástico, Sofia. Então os 3 erros se tiver medo, vai com medo mesmo. Não tenha medo. Não tenha medo. O segundo, ouvir pessoas erradas. E é o que mais acontece, né? Isso aí são onde a gente busca conselhos, né? Conselho, se fosse bom, a gente não dava, vendia. Sim. E eu ouvi conselhos de quem não construiu nada, né? Sofia, o que eu escutei de conselho, de dicas e tal, fica como tá tudo muito bem, o mercado tá ruim. Teve uma vez que eu cheguei a falar que, tá aparecendo Rede Globo, essa notícia é ruim. Tipo isso. Já escutei tanto, não, fica quieto, fica estável, tá bem, tá crescendo, mas tá crescendo um pouquinho, tá indo legal. E quando eu parei de dar ouvido para essas situações, eu comecei a deslanchar muito mais. Foi onde eu abri minha empresa de tecnologia, que é a Heaven, inclusive é uma empresa de CRM para consultor e gestor de proteção veicular. Se você é consultor, gestor, tem dificuldade de gerenciar as suas vendas, de receber o lead aí do tráfego pago, a gente consegue tanto gerenciar o lead por WhatsApp, quanto por landing page, quanto por formulário nativo no Facebook. Então, de qualquer maneira, o seu lead vai chegar e será distribuído entre os seus consultores de forma automática e de maneira intuitiva. Me chama aqui que eu te falo sobre esse CRM. Então, quando eu fui abrir minha empresa, a minha filha tinha nascido, ela já estava com 6 meses. 6 meses. Eu falo que a minha transformação de vida foi minha filha. Minha filha foi onde me deu o estralo, onde eu enxerguei que, de fato, estabilidade não existe. Não existe. E parei de escutar conselhos. As pessoas até tinham o que eu gostaria de ter, mas colocavam tanta dificuldade para chegar lá, tanta dificuldade, que era difícil, que era impossível, o mercado estava ruim e tal, que eu falei assim, onde que eu tô tá confortável. Que aí vem o terceiro ponto, o acomodismo. Eu estive acomodado por 4 anos. Há 8 anos no mercado de proteção, antes de vir para a Universo GV, e 4 anos eu acomodei. Crescia, mas pouco, vendia, com solidez, criei uma cartela legal e tal. Mas eu não tinha aquela gana porque sempre tudo estava muito ruim. Nunca recebi um prêmio, pra você ter base. Sim. Nunca recebi um prêmio. Na GV, no primeiro mês, eu ganhei o prêmio para viagem para Angra dos Reis. E já ganhei outros prêmios, ingresso para o Mineirão, almoços, coisas, né? Em dinheiro principal, né? É o melhorzinho. Quem não gosta, né? E aí, eu saí dessa minha bolha, sabe? Que você falou a respeito de comodismo. Você foi falando os 3 erros que uma pessoa trava ali, e eu tive nos 3 erros, você acredita? Nos 3 erros eu bati nele. Medo, eu tinha acabado de ser pai. Medo. Se fala que é um medo real, né? Não é um medo, é uma responsabilidade. Escutando pessoas que me travavam,
Até chegar um ponto, Sofia, que eu falei assim, quando eu abri a Riva, eu já tinha tentado abrir 3 negócios durante a trajetória. Sim. E eu parei os 3 para seguir. Ainda bem que eu segui em proteção veicular. E aí, na última vez agora com a Heaven, eu falei, olha, cara, dessa vez eu não vou parar. Dessa vez eu vou seguir. Porque é aí onde eu tomei uma escala nacional. Uhum. Onde hoje eu tenho clientes nos 27 estados. E ganhei escala nacional e ganhei referência. Porque eu estourei essas 3 bolhazinhas aí que você falou. Então, para quem tem medo, para quem está escutando conselhos de pessoas erradas e para quem está acomodado, tudo isso é abstrato. Tudo é abstrato. Nenhum dos 3 erros que você falou, eles são reais. Tudo que eu te falar aqui que você pode ou que você não pode, só vai ser real na sua vida se você crer. Uhum. Exatamente né? isso. O seu medo ele é abstrato. O nosso medo ele está no futuro, de algo que não aconteceu. Que se você não tem certeza que vai acontecer, é algo que você imagina, é abstrato. E o acomodismo, eu aprendi que estabilidade ela não existe. Ela não existe. Para mim ser pai, eu quis estar com a vida mais confortável, quis estar ali mais tranquilo, mas para mim ser pai, eu busquei isso, sabe? Estabilidade. Uhum. E quando foi ver, quando a minha filha nasceu, perdi estabilidade. Falei, pô, quero mais. Quero sair dessa bolha que eu tô aqui, quero estourar esse teto que eu atingi. Sim. Então, fantástico o seu posicionamento sobre os 3 erros. Incrível. Turma, não dá bobeira. Pega esses 3 erros aí e corrija o quanto antes para você iniciar. Não tenha medo. Escute pessoas que têm o que você quer, que estão onde você quer estar, para que você consiga chegar lá. Crítica construtiva de quem nunca construiu nada, para mim, não vale de nada. Exatamente. Né? Às vezes chega uma pessoa, vem pagar sermão para mim, eu falo, cara, mas peraí. Me ajuda aí. Aonde você quer que eu chegue? Né? Óbvio que eu não distrato ninguém, Sofia. Não distrato ninguém, sou hiper Sim, com certeza. educado e tal. Até mesmo porque a pessoa vive a realidade dela, né? E às vezes as pessoas têm um grande defeito de querer fazer com que a realidade deles seja a nossa realidade. Sim. Né? E é o nosso papel aqui como líder, Tamires, Ian, Carol, Samis, a colocar na cabeça de todo mundo e eu escutar os meus líderes também, Sim. que essa realidade eu posso viver ela, mas eu tenho um preço a pagar por ela. Com certeza. Né? Então ali eu estou escutando pessoas que já estão onde eu quero estar para me conseguir chegar lá. Sim. Agora, tem uma pessoa que está do meu lado aqui ou abaixo de mim, sem prepotência, turma. É quase que pedir para você matar os seus sonhos. Sim. Né? E, Sofia, agora que você falou dos 3 erros, agora eu quero falar contigo do como. Como? Em proteção veicular, como é feita a sua prospecção? Onde você busca associado? Onde eu busco associado. Onde que chega? Como é que funciona? Tá. Lá no escritório, nós trabalhamos com os leads. Os leads? Tráfego pago? Isso. O digital? Aham. Só que não é algo que caiu, fechou. Não, claro que não. Inclusive, turma... Estaria rica. Tirar pedido, né? Juro, né? Inclusive, turma, todo consultor de proteção veicular tem medo digital. E se você quer aprender esse conteúdo com a Sofia aqui agora, que ela já falou das 3 coisas que a gente não pode fazer. Agora você vai escutar de uma empresária que tem sucesso em proteção veicular com o digital. Então você vai me seguir, deixar o seu like, ativar a notificação e deixar um comentário nesse vídeo elogiando a Sofia, que a história dela é fantástica. E agora a Sofia vai passar pra gente o segredo. Como é que é, a Sofia, esse atendimento do lead? Porque não é caiu, chegou, ligou e fechou. Sim. Né? O que as pessoas precisam entender, Wellington, é o seguinte. O mesmo contato que está fazendo o orçamento com você, ele também está fazendo orçamento com várias outras empresas. Uhum. Então, você precisa ali, o que eu uso e o que funciona para mim. Às vezes, se vender. Ter ali um diferencial. Porque, às vezes, ele vai receber ali só preço, ele vai receber um atendimento de qualquer forma, ele não vai ter tanta conexão. Então, o que eu busco é trabalhar em cima de, claro, ofertar a empresa, que é fantástica, o Universo GV é fantástica, os valores são super acessíveis, é uma empresa fácil de vender, mas você precisa ter um diferencial. O que é o diferencial? É se vender. Quem é a Sofia quando eu preciso utilizar o serviço? O que a Sofia faz quando eu preciso do serviço? Então, eu literalmente me vendo também, vendo o meu serviço. Sofia. Eu mostro para ele aquilo que ele não vai ter em nenhuma outra empresa. Eu crio uma conexão. Cirúrgica. E eu evito falar muito. Eu busco saber o que ele tem para me falar. Com o que ele trabalha, o que ele faz durante o dia a dia. Então, é criar uma conexão. É fazer o que os outros não estão fazendo. Fantástico, Sofia.
Você falou sobre se vender, né? Eu falo que numa abordagem, numa prospecção aqui, numa triagem com o associado, né? Na jornada dele, na jornada da negociação. Prospecção, apresentação, abordagem, levantamento de perfil, oferta, acompanhamento. Eu falo sobre isso, apresentação. É óbvio que eu tenho que ter na ponta da língua qual que é a empresa que eu estou vendendo ali. Sim. O que a Universa AGV faz? Hoje a Universa AGV ela tem a maior cartela de veículos para a gente poder buscar e ofertar, né? Nós trabalhamos com carro pequeno até 900 mil, carreta e caminhão até 2 milhões de conjunto, marcas importadas, motos grandes, todo o território nacional. Mais de 1 milhão de veículos já foram protegidos pela AGV, certificado pelo GTW, Reclame Aqui com nota 8.3. E olha que Reclame Aqui nosso não é fake. Nosso Reclame Aqui ele é real. Se você pesquisar o Reclame Aqui da Universa AGV, você vai ver lá que as reclamações são reais e são atendidas, que é o ponto principal. Sim. Nota no Google alta. Somos referência no mercado em diversas frentes, cadastradas na SUSEP com administradora própria. Então a gente já está bem posicionado. Beleza, apresentei sobre a AGV. Uhum. Só que você concorda que do mesmo jeito que a gente está apresentando a AGV, o concorrente está apresentando a marca deles também? Sim. E você falou num ponto muito massa, que é se apresentar. Né? Nós, como pessoas, também temos missão, visão, valores. O que eu vou fazer por essa pessoa quando ele realmente for necessitado dos serviços. Né? Então o lead chegou para você, chegou do digital. Hoje você pega em alguma plataforma de CRM, certo? Você pega lá, cai na plataforma para você. Então ele chegou, você faz o seu atendimento inicial e antes de falar preço, você se apresenta? Sim, primeiro eu começo a conversa desejando, né, ali bom dia, boa tarde, boa noite. E aí eu apresento quem sou eu. Assim, meu nome é Sofia Cândido, eu sou consultora comercial aqui da Universa AGV. Eu peço as informações e ali eu já começo a perguntar. Como que você utiliza o seu veículo? Começo ali puxar dele para passar o orçamento personalizado de acordo com aquilo que ele precisa. Que é um ponto-chave também, né? Sim. A gente ofertar o que o cliente precisa é diferente de ofertar o que o plano oferece. Uhum, com certeza. Né? E o cliente chegou hoje, você fez toda essa apresentação e tal, foi nos pontos-chaves, né? Que é de fazer a abordagem inicial, se apresentar e tal. Esse cliente fecha contigo no mesmo dia? Nossa, não. Não? Às vezes pode ser que um lead ou outro venha a fechar, né? Às vezes é um cara que já está com urgência, já viu que a empresa é boa e acaba fechando. Mas 99% dos casos não. Então precisa sim manter um contato, ligar muito, perguntar. O cliente que ele fecha hoje, às vezes pode ser que ele venha fechar daqui uma semana, daqui 5 meses. Isso já aconteceu comigo. Então, assim, é você insistir mesmo, todos os dias mandar mensagem, de fato, mostrar para ele o quanto você se importa com a proteção do veículo dele. Entende? Então, ficar mandando mensagem mesmo. Fazer um acompanhamento. Fazer um acompanhamento. E não é qualquer acompanhamento, né? Uhum. Tem que mostrar para ele que você não quer somente a placa dele. Entende? Entendo. Mostrar que você quer que ele tenha um atendimento totalmente diferenciado. Já aconteceu de você quebrar a objeção ali de concorrência que ficou mais barato que você e tal? Você falou assim, poxa, esse aqui tá difícil. Nossa, muito. Muito? Muito. Até porque hoje a Universa AGV, Wellington, não é uma das empresas mais baratas do mercado. Sim. E essa nem é a nossa intenção. Claro. A nossa intenção não é ser a empresa mais barata, mas ser a empresa que oferece o melhor serviço. E é isso que eu mostro. Às vezes o cliente ele fecha comigo tendo um valor mensal R$50 maior que a concorrência, mas o que eu mostro para ele é a cobertura e também o atendimento. Quantas pessoas que fecham e tem um atendimento, às vezes, ali somente de segunda a sexta com o consultor? Não, e de 8 a 18, né? Sim, exatamente. Então, às vezes, na maioria dos casos, eu sempre ganho cliente porque eu mostro para ele que, fulano, esse contato é um contato pessoal. Então, é impossível você fechar comigo e eu não te responder. É impossível. Então, eu mostro prova social. Eu mostro mesmo clientes mandando áudio. Sofia, seu trabalho é surreal, fiquei muito satisfeito. E por mês eu fecho ali 30 indicações, 40 indicações fácil. Então, eu mostro para ele que eu tenho muito mais a ganhar deixando o cliente satisfeito. Porque deixando você satisfeito, fulano, eu vou ganhar as suas indicações. Então, você concorda comigo que o meu foco é deixar você totalmente satisfeito?
Então, para poder fechar um lead qualificadíssimo ali, né? Fazer uma venda que não é de momentâneo, chegou, cotou, fechou. Porque isso acontece, viu, turma? Para você que está iniciando aí no processo digital de proteção, iniciando na carreira, não é simples, mas não é difícil, né? Não é simples, mas não é difícil. Você vai ter que ter um acompanhamento. Não é, o lead chegou aqui, nossa, recebi 10 leads hoje, fechei nenhum. Não é isso que acontece. Não. Tem que trabalhar esse lead mostrando ali o acompanhamento com ele. E o seu atendimento aí também, vai ser o diferencial para a pessoa optar por fechar contigo e não com a concorrência. É isso? Com certeza. Então, eu mostro para ele que, através da satisfação do cliente, vem, consequentemente, as indicações e, claro, eu só indico aquilo que é bom. Você concorda comigo? Claro, com certeza. Então, eu mostro para o cliente que eu não quero somente vender para ele, mas eu quero prestar um serviço, fazer uma parceria, receber as indicações dele e eu literalmente me torno amiga. Fechei a venda, falo, olha, siga a gente nas redes sociais, aqui está meu perfil profissional, aqui está o perfil do escritório, e aí todos os dias eu respondo os status, falo assim, bom dia, fulano, às vezes postou uma foto de um café. Eita, café bom, hein? Café é bom demais. Então, eu vou mantendo o contato mesmo. E aí, tem cliente que é como virar amigo. É surreal. Todos os dias tem o senhor Luiz, que ele é de outro estado. Todo dia, Wellington, bom dia, Sofia, um dia abençoado. E, assim, é legal. Eu gosto muito de fazer amizade com todos os associados que passam aqui por mim, sabe? Sim. Eu acho que é o fundamental. A gente fazer amizade com a pessoa porque a gente vai atender ela no pior momento dela, né? A gente não tem. Ontem, por exemplo, um associado, ele tombou um caminhãozinho comigo. Comigo não, né? Na minha base. Tombou um caminhãozinho. Danificou só o baú. É uma HRzinha. Danificou só o baú, porém, tombou. Eu atendi ele como se, tipo assim, era à noite. E como se fosse o meu cliente premium. Como todos são. E aí, pensa comigo, se nesse exato momento ele fecha com uma pessoa que não é comprometida. Se ele liga e não responde. Entendeu? Então, o atendimento ele é diferencial. E, Sophie, vamos supor que você está começando hoje do zero, mas com a experiência que você tem. Se eu começasse hoje com a experiência que eu tenho. Exato. Falar assim, Sophie, você está com a oportunidade aqui, com a experiência que você tem, o que você faria nos seus primeiros 30 dias? Com a experiência que eu tenho hoje? A experiência que você tem. Porque mas tem aí, muito no consultor, caso, começando do zero, sem nenhum contato. Olha só, meu Deus. Tem muito consultor, que tá para tomar a decisão assim, vou, não vou, troco, não troco, olha onde que eu tô, olha onde que eu vou. Você está iniciando a Universo AGV hoje, com a experiência que você tem, com o processo digital, tudo normal. Mas você está iniciando hoje. O que você não tem cartela de indicação? Nada, zero. Você tem digital, que é o que a nossa estrutura oferece para o novato que chega aqui hoje, mesmo com a experiência. O que você faria para chegar nas suas primeiras 25 vendas? 25 vendas. Olha, impossível não é, porque lá no escritório tem muitas pessoas que no primeiro mês bateu 50, bateu 40, então não tenha medo, mais uma vez. E o segundo é ter um atendimento conforme eu falei mesmo, é ligar, fazer o que ninguém está fazendo. Então, ligar, perguntar assim, fulano, eu acabei de te passar o orçamento, eu posso te ligar 5 minutos? Insistir. Insistir. Eu posso te ligar 5 minutos para te apresentar a empresa? Ele vai falar, pode. Aí você ali conversa. E também criar conexão mesmo, sabe? No caso, como eu vendo muito mostrando prova social, porque foi de clientes que eu atendi. Então, hoje eu vendo porque eu mostro essas provas sociais. Nós temos um grupo de prova social. Nós temos um grupo. Você tem uma estrutura para poder te ofertar isso. Até a pessoa que começa do zero, ela vai ter acesso a isso. Então, você venderia ofertando prova social. Prova social, porque é o que eu faço hoje. Então, lá no nosso grupo de prova social, ele vai ter ali várias formas de mandar para o cliente. Então, mesmo começando do zero, a chance de vender 25 ou mais é a mesma. Porque tem acesso, tem apoio. Ali é um time que está todo mundo ajudando todo mundo, o tempo inteiro motivando, que é o principal. Então, a chance de vender 25 ou mais é gigante, sim. Top demais, Sophie. Obrigado por esse bate-papo. Foi, assim, sensacional. Estamos chegando ao fim. Não, gente, eu não quero ir embora. Gostei demais. Gostou, Sophie? Assim, muito bom, né? Eu queria te engrandecer aqui. Você é um profissional, agora te conhecendo melhor. Admiro cada vez mais, tá? Você tem um fã, tá bom? Você tem um fã. Eu falo de você na minha equipe.
Eu falo de você lá na minha equipe, eu falo que você veio literalmente de... não vou falar de pessoas comuns, né? Vou falar de trabalhos comuns, né? Que hoje a gente vive um extraordinário. Sim. Né? Então, você veio de um trabalho extraordinário, de um trabalho comum para o extraordinário. Eu gostaria de te agradecer imensamente por esse bate-papo aqui. Você é merecedor de tudo que você tem. Eu continuarei sendo seu fã, tá? Obrigado por tudo. Continue abençoando a vida dos seus líderes, porque eles te abençoam muito. Eu sou muito fã do carinho que vocês têm entre vocês. Merecedora de cada minuto da sua vida que você está vivendo hoje. Você é merecedora. Deixa o seu arroba para o pessoal te seguir, te acompanhar, ver quem que é a Sophie no dia a dia, na sua caminhada. Pode deixar aí, fica à vontade. Gente, eu vou deixar meu Instagram aqui com vocês então, para vocês me seguirem, vou seguir vocês de volta também. Meu Instagram é @SophieCândida, tudo junto. E aí o Sophie é com PH, tá, gente? Não é com F. Então coloca lá, @SophieCândida. E vai ser um prazer ter vocês lá, para vocês acompanharem o meu perfil, meu dia a dia, que eu posto mais sobre trabalho do que sobre a vida pessoal mesmo, porque a minha vida gira em torno de trabalho. E eu amo o que eu faço, gente, eu amo. Sensacional, Sophie. Turma, ficamos por aqui. Foi uma honra receber a Sophie. Não se esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal, de mandar um comentário aqui, de mandar um direct pra gente. Me segue lá no Instagram também, @wellington.jr. Você vai nos encontrar e vamos bater um papo. Fique com Deus, um beijo no seu coração e até o próximo episódio do PVPcast. Valeu, turma!